Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas e também todos os amigos que durante esse período de reclusão nos têm acompanhado aí pelas redes sociais e pelo YouTube. Esse é o nosso culto de domingo, a nossa celebração ao Senhor, o nosso culto de adoração. E quero convidar todos vocês a participar aí nesses próximos minutos, orando, cantando, prestando atenção também na palavra de Deus e também, como sempre, assumindo compromissos diante do Senhor. Quero lembrá-los de todos os nossos compromissos, mesmo durante esse período de pandemia. Todo dia, com exceção da quarta e do domingo, nós temos o Pão das Três, um encontro com um dos pastores da igreja, um momento devocional, um momento também de louvor. Mantemos os nossos cultos às quartas-feiras, com um tempo de ministração da palavra e um tempo de oração também pelo YouTube, às 20 horas. E nos domingos, às 10h30 da manhã e 19 horas, com os nossos cultos. Continuem atentos, continuem participando, continuem compartilhando os vídeos, compartilhando os links nos grupos, mandando seus pedidos de oração, reagindo aí às mensagens, compartilhando também as suas impressões, porque nós precisamos continuar avançando, crescendo no conhecimento do Senhor. Nesse momento eu te convido para juntos orarmos, buscando a presença de Deus, a presença do Senhor, para o nosso culto desse dia. Pai, nós nos alegramos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito por nossas vidas. Porque mesmo nos momentos, ó Pai, difíceis, de crise, de isolamento que estamos vivendo, o Senhor nos tem permitido pregar a Tua palavra, o Senhor nos tem permitido continuar compartilhando, ó Pai, das verdades espirituais para aqueles que nos ouvem. O Senhor tem feito, ó Pai, nos tem trazido pessoas novas, novos amigos e novos irmãos, mesmo que virtualmente, pessoas com quem temos compartilhado do Teu amor, da Tua graça e da Tua palavra. Oramos pela vida de todos que nos veem, que nos ouvem, ó Pai, nesse momento, rogando que igualmente sejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. Fica conosco durante esse culto, durante essa celebração, sendo louvado e adorado. É a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, então, quero convidar os irmãos a cantar conosco. Louvamos o Senhor.
A nossa igreja é uma igreja de oração. É uma igreja que incentiva, é uma igreja que ora, é também uma igreja que fala, que instrui e que orienta a respeito da oração. E em todos os nossos cultos nós reservamos um momento especial para orar. Orar pela vida de enfermos, orar pela vida dos nossos missionários, orar pela vida dos pastores, orar pela vida dos membros enfermos, orarmos pela vida dos nossos membros idosos, orarmos pela vida dos familiares dos nossos irmãos, orarmos também pela vida dos desempregados, orarmos por demandas que vão surgindo e nesse momento em especial, orar pelos enfermos, pelo coronavírus, pelos profissionais de saúde, por nossas autoridades, por todos os médicos e cientistas e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de uma vacina e também da cura e do tratamento. E nós vamos orar, lembrando um pouco de cada um desses pedidos, lembrando da vida de cada um desses irmãos. E convido você aí na sua casa, onde você estiver, à frente de um computador, de uma televisão ou de um celular, a também dobrar a sua cabeça, a sua fronte, a fechar também os seus olhos e lembrar dos seus pedidos também de oração mais específicos e orarmos juntos, clamando ao Senhor misericórdia, graça, mas também mostrando a gratidão do nosso coração por tudo o que Ele tem feito. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez, porque estamos na Tua presença e o Senhor nos permite, ó Pai, entrar, ó Deus, na Tua presença, estarmos diante do Senhor, por causa daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. E por isso viemos, ó Pai, para colocar os nossos pedidos, assim como também a nossa gratidão. Colocamos a vida, ó Pai, dos nossos irmãos que estão enfermos, enfermidades, ó Pai, de diversas naturezas. Nós colocamos também nas Tuas mãos a vida dos nossos irmãos idosos, irmãos, ó Pai, que já há muito tempo não podem frequentar o templo por causa das suas limitações físicas. Continuamos orando por suas vidas, pedindo a Deus a cura das suas enfermidades, o alívio de suas dores, o avanço de seus tratamentos e, acima de tudo, ó Pai, pedindo que os seus corações, ó Deus, a alma de cada um deles, seja de fato firmado, ó Deus, e guardado, ó Deus, pelo Senhor. Oramos pela vida também daqueles que estão desempregados, por nossos irmãos, ó Deus, que são autônomos e que nesses dias, ó Pai, têm sofrido quedas bruscas, ó Pai, da sua renda mensal. Pedimos que o Senhor também os abençoe, que o Senhor também os guarde, também estenda a mão, ó Pai, na direção daqueles que são necessitados. Oramos pela vida também dos missionários, dos pastores, os pastores da nossa igreja, os demais pastores batistas, de outras denominações, que também têm trabalhado, ó Deus, nesses dias, para alimentar as ovelhas, para manter, ó Deus, a Tua igreja funcionando, avançando, e peço que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a vida de pastores e também de missionários. Mais uma vez colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida das nossas autoridades, ó Pai, pedindo que o Senhor, ó Pai, tome as rédeas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, evitando, ó Pai, que desastres, ó Deus, ainda maiores, ó Deus, sejam causados por causa dessa pandemia, em virtude, ó Pai, das decisões, ó Pai, muitas vezes equivocadas, ó Pai, dos nossos governantes. O Senhor é o juiz de toda a terra, é o Deus de toda a terra, e é o Senhor quem governa também a vida de cada um de nós e a vida também do nosso país. Rogamos também pela vida, ó Pai, das pessoas envolvidas no desenvolvimento do tratamento, da cura, de vacinas, dos pesquisadores. Mais uma vez colocamos, ó Pai, a vida de cada um deles nas Tuas mãos, rogando que eles possam avançar, ó Deus, ter velocidade, ó Deus, na descoberta, ó Pai, de tratamentos e de medicamentos, e que também os nossos profissionais de saúde sejam guardados, ó Pai, dessa doença, desses males, sejam guardados também de outras saúdes, de outros problemas de saúde decorrentes, ó Pai, de todo o estresse que eles têm vivido, ó Pai, nessas últimas semanas. Os preserva, os guarda, ó Pai, os toma pela mão, ó Deus, com o Teu poder, ó Deus, e com a Tua graça. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A nossa meditação de hoje está baseada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, os versículos de 31 a 34. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos de 31 a 34, e o texto diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração, nesse culto, nessa celebração ao Senhor. Gosto muito dos profetas que nós chamamos de profetas maiores e de profetas também menores. Jeremias é um desses profetas bastante importantes da Bíblia, bastante bem conhecidos, é tido como um profeta maior, o seu ministério foi um ministério longo, nós temos um documento bastante longo dele aqui na Bíblia, que é esse livro de Jeremias. Logo na sequência, nós temos o livro de Lamentações, ou Lamentações de Jeremias, que é um relato de tudo aquilo que ele viu após a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, em Judá, deixando mortos, deixando fome, deixando pobreza e muita desgraça, e por isso ele lamenta profundamente, é um dos livros bastante tristes, mais tristes talvez, que nós temos na Bíblia. Ele é chamado por profeta chorão exatamente por essa característica bastante emotiva, de chorar mesmo, de lamentar bastante, não só pelo livro de Lamentações, mas por tudo aquilo que vemos ao redor ali da sua carta, ao redor do livro escrito por ele. O livro de Jeremias é um livro bastante importante dentro da história de Israel, porque ele conta não só a história geral, mas inclusive os bastidores de uma das maiores desgraças, de uma das piores ocorrências na vida dos judeus. O povo judeu é um povo marcado por muitas histórias dramáticas. Nós temos desde a chegada no Egito, chegando ali com fome, depois de um período de mais de 400 anos, se tornaram escravos de Faraó. Nós temos toda aquela saga de travessia pelo deserto, que também trouxe ali lutas e uma série de questões. Nós temos na vida desse povo as histórias das guerras e dos conflitos e das baixas durante o período dos juízes, também durante o período dos reis. Dentro do contexto bíblico, não há dúvidas de que o exílio foi o golpe mais duro vivido pelos judeus, mas mesmo depois desse período narrado pela Bíblia, os judeus ainda passaram por diversas situações ruins, e uma delas, historicamente, é muito próxima de nós, que foi exatamente o Holocausto judeu aí, empreendido pelas forças nazistas aí, em meados do século XX, que dão conta aí da morte de 6 milhões de judeus. Jeremias, como um judeu antigo, tinha os seus motivos de lamento, porque ele foi testemunha ocular e também vítima do exílio. Esse texto que nós lemos, e você deve ter prestado atenção na leitura, se não, dá mais uma olhadinha aí no texto, é um momento muito alto desse livro, é um momento em que as esperanças são reacendidas, é um momento em que o Senhor faz promessas ao seu povo, que trazem alento ao coração, trazem uma alegria muito grande e os fortalece naquele momento. Curiosamente, se você der uma viradinha aí, 2, 3 páginas da tua Bíblia para trás, no capítulo 29, você fará a leitura da carta aos exilados, que é um momento bastante paradoxal, né? Um momento assim, bastante interessante, diferenciado da carta, porque Jeremias é instruído por Deus a escrever uma carta àqueles que estão sendo levados cativos para uma terra distante, nas mãos de um inimigo, cercados de dor, de incertezas, de perdas, de prejuízos, vendo à frente um futuro terrível, um futuro tenebroso. E a carta ela é escrita para dizer para eles que eles devem ter esperança, porque aquilo vai acabar, mas que eles não serão libertados, eles não vão voltar para casa, eles vão passar de fato pelo exílio, e que lá no exílio eles devem se tornar trabalhadores produtivos, eles devem formar família, eles devem ter filhos,
e devem inclusive trabalhar pelo crescimento e pela prosperidade da Babilônia. Eu gosto muito de comparar essa carta aos exilados, do capítulo 29 de Jeremias, com a nossa própria situação como cidadãos dos céus que ainda moram na terra. Há no nosso coração, porque o Espírito nos dá isso, é uma certeza que Deus nos dá por meio da sua palavra e que Cristo também reforçou com seus discípulos, que apesar de não sermos mais cidadãos desse planeta, dessa terra, sermos cidadãos dos céus, devemos trabalhar pelo bem do nosso país, da nossa cidade, dos nossos familiares, pregando o Evangelho, sendo bons cidadãos, sendo bons trabalhadores, cuidando bem das coisas que vêm à nossa mão, sendo bons empregados. Eu gosto muito de fazer essa comparação entre a carta aos exilados e a vida dos cristãos hoje. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma profecia que diz respeito a Judá e a Israel. Você leu aqui comigo no texto, ele diz isso. Alguém poderia dizer assim, pastor, mas você está lendo uma profecia que diz respeito a promessas que foram feitas a Judá, que foram feitas a Israel. Será que essas promessas, elas também nos dizem respeito? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito boa e muito interessante e bastante legítima, e é uma pergunta que eu também sempre me faço. Sempre que a gente pega um texto da Bíblia, as pessoas muitas vezes de maneira incauta, desprovida de algum conhecimento, já fazem uma aplicação muito direta às nossas vidas. E isso é bastante perigoso, porque há promessas feitas na Bíblia para momentos específicos da vida de Israel, da vida de Judá, há promessas feitas de maneira específica para certos personagens da Bíblia em determinados momentos e que não necessariamente nos dizem respeito. Nós não podemos simplesmente nos apossar daquelas promessas. Aí você me diz assim, pastor, então o que eu faço? Eu desprezo? Não. Essas promessas revelam como o Senhor age com o seu povo e como ele lida com os seus. Então, muitas vezes a gente não tem que olhar para a promessa especificamente, mas olhar, e isso sim é sempre legítimo, para o Deus que está fazendo a promessa. Agora, nesse caso, é bastante legítimo associarmos esse texto diretamente à igreja, ao tempo em que vivemos e a nós. Mais de uma vez haverá referências desse texto no Novo Testamento, de maneira direta ou de maneira indireta. Uma delas foi feita pelo próprio Jesus, em João 6,45. Outra foi feita pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 13. E outra é feita pelo autor de Hebreus, no capítulo 8, os versos de 10 a 11. Depois você pode, aí, como isso está gravado, você pode voltar o vídeo aí, dar uma olhadinha, pegar as referências e dar uma conferida. Eu trouxe apenas algumas, existem outras. E elas dizem respeito, de uma maneira bastante direta, sobre um momento novo na história, sobre um novo concerto, sobre uma nova aliança, sobre um novo testamento, em que o Senhor passa, então, a lidar conosco de uma maneira bastante diferente. Eu não resisto à ideia de me ver nesse texto. Eu não resisto à ideia de ver a igreja nesse contexto. Eu não resisto à ideia de ver os irmãos nesse contexto e ver como uma promessa dessa, ver como um texto desse é de uma grandeza e de uma profundidade muito grande. Porque nele há uma promessa. Há promessas, na verdade, do Senhor, pelo menos, eu anotei aqui, pelo menos 5 promessas aqui, nesses poucos versículos, e que dizem respeito ao nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento com Cristo. Vamos ver algumas delas, só para que você possa atentar. A primeira delas, ele diz o seguinte: porei a minha lei no seu interior, a minha lei no seu coração. É muito interessante, porque a primeira lei que foi dada a Moisés, ela foi gravada em pedras. Você deve lembrar da história, depois ali da situação do bezerro de ouro, ali por Êxodo 32, aquelas pedras foram quebradas. E Moisés recebeu novas pedras com as leis. E aí ele coloca nesse texto: a minha lei não estará gravada em pedras, mas gravadas no seu coração, gravadas no seu interior. A segunda, logo na sequência do versículo 33, depois de ter dito que colocaria sua lei no coração, no interior, ele diz: a escreverei. Ele usa esse verbo: escreverei no seu coração. É muito interessante, porque ele coloca essa lei, mas ele também diz: escreverei. Eu gosto sempre de pensar no peso pessoal
de intimidade que essas expressões trazem no nosso relacionamento com o Senhor, então ele está dizendo, olha, eu vou pegar as minhas leis e vou escrever cada uma delas no seu coração, à medida em que você for me conhecendo, à medida em que você for me buscando, à medida que você for aprendendo, à medida em que eu for sendo julgando o que você é capaz de aprender, eu vou escrever, eu vou conduzir a sua vida. Olha que interessante. A próxima promessa, muito lembrada, muitas vezes a gente repete essa expressão, porque eu acho muito simbólica, eu acho ela muito importante. Ele diz, eu serei o seu Deus e eles, ou vocês, serão o meu povo. Obviamente, quando a gente vê uma expressão maravilhosa como essa, o nosso coração pulsa de maneira mais intensa, a nossa alma se alegra, nós nos alegramos, né, nos jubilamos em função de uma frase dessa, e também muitas coisas vêm à nossa mente. Aquele povo tinha sido um povo idólatra, que tinha se dobrado a diversos deuses, e agora ele diz, eu serei o Deus de vocês, o único Senhor. Lembrando, inclusive, do que ele já havia ensinado há centenas de anos atrás, pensando no contexto de Jeremias, ouve, ó Israel, Shema, né, de Deuteronômio 6,4, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Então, os judeus deveriam repetir isso, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não existem outros deuses, e eles serão o meu povo, um povo guardado, firmado, por meio de alianças, por meio de pactos, por meio de um relacionamento intenso, por meio dos profetas, por meio dos escritos, pelo templo, pelo tabernáculo e hoje, acima de tudo, por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele continua no versículo 34, dizendo que todos conhecerão o Senhor. Vamos ter um cuidado aqui, porque esse todos é todos aqueles que creem, todos aqueles que estão relacionados com Ele por meio da aliança, por meio do sangue de Jesus, todos aqueles que têm fé nele. Tá? Não é aqui um texto universalista dizendo que qualquer pessoa de qualquer credo e religião, com qualquer coração ou com qualquer vida, terá a oportunidade de conhecer o Senhor. Aliás, cabe uma observação, sim. Se nós pensarmos no que revela o Novo Testamento, aliás, textos do Antigo Testamento também, ou como Filipenses capítulo 2, que é uma referência que eu gosto bastante, que haverá um dia em que Jesus virá como grande rei, como juiz de toda a terra, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, sem necessariamente ter crido nele e ir para o céu, porque Ele se revelará como um grande juiz. Mas não é esse relacionamento que nós queremos com o Senhor, o vendo como aquele que julga e que lançará a alma dos impenitentes no inferno e destruirá as obras do diabo. O que nós esperamos dele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo é o seu ato de nos guardar e nos salvar, mesmo que nós merecêssemos o pecado e todas as consequências que o pecado pode trazer para a nossa vida, inclusive nos afastando definitivamente do Senhor. Então ele diz isso, outra promessa, todos conhecerão o Senhor. E finalmente, e é interessante porque Jeremias coloca nesse texto aqui, o Senhor o revela talvez até de uma forma invertida para nos provocar, dizendo que, porque perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. É interessante esse porquê, porque perdoarei a sua maldade, dando a entender que, na verdade, todas essas coisas elas só são possíveis porque, em primeiro lugar, todos os pecados, toda a maldade, toda a iniquidade, toda a idolatria, todas aquelas coisas ruins foram guardadas, foram jogadas no fundo do mar e perdoadas e esquecidas pelo Senhor. Nesse momento, eu acho que é interessante nós entendermos quais foram os motivos que levaram os judeus para o exílio, para que a gente possa entender por que a ira do Senhor, por que a fúria do Senhor foi tão intensa com o seu povo, e também por que essa contrapartida é tão intensa a partir do arrependimento dos pecados, do abandono dos pecados e de um desejo muito grande de uma transformação de vida e de um relacionamento com o Senhor. Eu costumo pensar nos motivos que levaram os judeus ao exílio, sob 3 pontos de vista.
eu quero mostrar um pouquinho de maneira bastante condensada para vocês. A primeira delas é a seguinte, é a idolatria. A idolatria, ela está no topo dos motivos que levaram os judeus para o exílio. Idolatria implica em adorar outros deuses, ou em adorar a outros deuses também, em se curvar a esses deuses, em sacrificar a esses deuses. Os judeus chegaram a um ponto de idolatria tão absurda, e isso está revelado no livro de Ezequiel, que existiam câmaras secretas, câmaras isoladas, dentro do antigo templo de Salomão, aonde eles tinham imagens e pinturas de deuses falsos. Ou seja, eles transformaram o templo construído para o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como também num centro de idolatria. Os sacerdotes do Senhor, conforme a linhagem de Davi, os sumos sacerdotes, naquele período também levavam as famílias, os homens e as mulheres, à adoração de outros deuses. Então a idolatria está no topo das motivações para o exílio. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Os deuses das nações, eles não existem, eles são falsos. Os deuses criados pelos cananeus, pelos heveus, pelos jebuseus, aqueles povos que estavam morando ali quando Israel chegou para tomar a posse da terra, e aqueles povos que cresceram e se desenvolveram ao longo de toda a história de Israel, os seduzindo por meio da sua idolatria, eram adoradores de deuses falsos. E o Senhor estava dando um recado para eles. Vocês não me deram ouvido. Vocês não me adoraram como o único rei, como o único Senhor. Vocês desprezaram a minha glória. Vocês profanaram o meu templo. Vocês me abandonaram, viraram as costas para mim. O livro de Oséias, inclusive, revela que o sentimento que o Senhor tem no coração quando o povo dele o abandona é uma sensação de adultério, que o seu povo, então, está mantendo uma vida conjugal com outro Deus. Ele se sente traído como um marido se sente traído numa relação de adultério. O segundo motivo é a apostasia. A palavra apostasia é uma palavra que tem uma certa controvérsia em torno da sua definição, mas basicamente a apostasia é quando alguém abandona a sua fé, quando alguém cai, e principalmente quando alguém abraça outras práticas, abandonando as práticas anteriores que eram corretas, que eram bíblicas e tudo mais. Isso aconteceu principalmente com os sacerdotes e com os sumos sacerdotes e com os levitas, com os líderes, os pastores de Israel. Lembrando que os pastores de Israel não são necessariamente pastores como hoje. Os pastores eram os líderes, os governadores e os próprios religiosos, os que tinham função de liderança religiosa. Então, a apostasia implica em várias coisas, em que você não ensina a fé como deve ser ensinada, quando você tira do povo a oportunidade de conhecer ao Senhor, quando você ensina para o povo práticas que não são bíblicas, práticas que não são de verdade espirituais, práticas que não foram ensinadas por Deus, por Jesus, não foram ensinadas pelos apóstolos, já contextualizando, e tudo isso foi feito. Os hebreus antigos, os judeus antigos, inclusive, começaram a reinterpretar a Torá, a reinterpretar o Antigo Testamento, acrescentando àquilo mandamentos de homens, ideias humanas, questões que trariam para eles algum tipo de lucro, que os isolariam do restante da população, criando uma religião que não ligava o povo direto a Deus, não lhes dava realmente a experiência de viver diante do Senhor, mas, pelo contrário, criava uma superstição, um misticismo que, de alguma maneira, os afastava do Senhor. E isso é apostasia. Eu disse que eram 3, então vamos ao terceiro, que é a injustiça social. Portanto, a idolatria, a apostasia, agora a injustiça social. A palavra injustiça social também é uma palavra que muitas vezes a gente olha aquele olhar de lado, um pouco desconfiado, por causa de várias outras histórias, vários outros movimentos que têm acontecido, principalmente entre os evangélicos. Mas eu me recuso a abandonar o uso dessa expressão, porque quando eu a explico, eu tento explicá-la do ponto de vista bíblico e não a partir de outras
ideias ou cosmovisões por aí. Injustiça social na Bíblia significa não ter dado atenção à viúva, ao órfão, ao estrangeiro. Lembra de Tiago? Tiago mesmo fala que a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus dá uma olhadinha lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 27, e você vai ver o que eu estou falando. Mas a injustiça social também tinha relação com o comércio, em que as pessoas, por exemplo, eles colocavam ali, diziam que tinha 1 quilo e tinha 900 gramas, e em que eles cobravam juros sobre as coisas. A injustiça social implica em que os juízes daquele tempo de Israel também diziam que o culpado era inocente e que o inocente era culpado. Significa que as pessoas não eram atendidas nas suas demandas justas e nas suas necessidades. Quando falamos de injustiça social, nós estamos falando do desrespeito pelos mandamentos. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Essa injustiça social feria de maneira objetiva, de maneira direta, contundente, o mandamento do Senhor. Mas eu acrescento mais uma informação que eu também acho bastante importante. Essa injustiça social, dentro do povo de Deus naquele tempo, e talvez até hoje, ela é uma decorrência natural da idolatria e da apostasia. Ou seja, um povo que abandona o seu Deus, um povo que não ama o seu Deus, um povo que não considera o seu Deus no seu dia a dia, nas suas orações, na sua vida comum, nas suas refeições, nas suas atividades, no seu trabalho, na sua vida familiar. É um povo que vai cometer injustiças de toda a natureza. Um povo que perverte, um povo que muda, que transforma, que deteriora, que adultera a prática cristã ou a prática bíblica, o povo que inventa práticas humanas e acrescenta elementos à fé cristã, à fé bíblica e que não foram ensinadas, é naturalmente um povo também que vai cometer toda a sorte de injustiça social. Por isso, esses hebreus, sem esse Deus no coração, sem essa lei no coração, foram parar no exílio. Foram parar naquela situação que é tão complicada e tão dolorosa para a vida dos judeus até hoje, né? Se colocada aí ao lado de outros eventos e até do Holocausto, é algo que eles ainda celebram, que eles ainda lembram, que eles ainda lamentam, mas celebram exatamente porque eles tiveram livramento de tudo aquilo. Mas voltando então ao nosso contexto para você entender, um povo que está longe do Senhor, está vivendo toda aquela situação, recebe essa promessa maravilhosa. Porém, minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Todos me conhecerão, os seus pecados serão perdoados. Nós somos o povo que já abraçou cada uma dessas promessas. Nós somos o povo de um Deus maravilhoso. Eu não quero fazer paralelos entre o que nós estamos vivendo agora com essa crise da pandemia, do coronavírus e com esse isolamento, com o exílio, porque eu acho que é muito desproporcional. Aquilo veio como uma punição, como um castigo bastante severo. A condição em que a cidade ficou e a condição com a qual eles foram conduzidos e levados até a Babilônia é muito diferente, talvez, da maioria de nós. Estamos aí reclusos das nossas casas e guardados. Mas a promessa ainda nos diz respeito. Um Deus que é o nosso Deus, nós como povo desse Deus. Um povo que tem a sua palavra guardada no coração. Um povo que o conhece. Um povo que tem os seus pecados perdoados. Isso é muito. Eu gostaria que a gente, nesse momento, pudesse renovar esse nosso entendimento de quem nós somos, de onde viemos, de como fomos chamados, de como o nosso relacionamento com Deus é criado, de como Ele se relaciona conosco, de como Ele conversa com a gente. Se por um lado a gente tem que desanimar qualquer pessoa que se sinta orgulhoso da sua própria condição e se sinta especial, porque isso pode ser perigoso para a vida espiritual, porque é arrogância. Por outro lado, a gente não pode
não podemos nos esquecer de tudo o que Cristo fez por nós, de tudo o que Deus fez por nós, e da maneira como Ele nos tem em alta conta. Por quê? Porque Ele nos ama. É Ele quem nos confere dignidade, é Ele quem nos confere essa especialidade, é Ele quem nos confere essa espiritualidade e esse relacionamento novo. Por isso eu quero dizer algumas coisas que eu acho importantes, baseadas nessa leitura e nesse texto que é tão rico e tão primoroso. A primeira delas é o seguinte: Cristo pôs em nós, já está em nós, a sua lei e a sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Mas precisamos alimentar diariamente, sempre, essa semente que foi plantada no nosso coração. O texto diz: coloquei no seu coração, escreverei no seu coração. Mas isso não brota, precisa ser germinado, precisa ser regado, precisa ser cuidado, precisa ser protegido. Gosto tanto daquela expressão de Jesus, principalmente em João, no capítulo 15, falando que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e que os ramos vão sendo tratados e podados, as folhas velhas vão sendo tiradas, os frutos mortos vão sendo tirados, para que ela possa crescer cada vez mais, dando a nós essa clareza de entendimento que precisamos alimentar. Alimentar a palavra de Deus no nosso coração significa, primeiro, ler. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente tem tanto recurso. Você pode colocar o celular no ouvido e ouvir a Bíblia. Você pode ler. Mas significa também se ater. Olha, nós pegamos aqui alguns poucos versículos, estamos gastando um tempo aqui em cima desses versículos, tentando entender o pano de fundo, porque isso é que traz riqueza ao nosso coração. Uma outra coisa que é importante: nós sempre precisamos nos ver na palavra de Deus, com aqueles cuidados que eu já adiantei. Há promessas que são específicas para o povo ou para pessoas, mas elas sempre nos revelarão quem é o nosso Deus e como o nosso Deus age e o que nós podemos esperar dele. Alimente sempre, constantemente, a palavra no seu coração. A segunda coisa: Ele é o nosso Deus e nós o seu povo. Por isso, devemos aprender a amar a Deus acima de tudo e tudo aquilo que vem de Deus. Quem é de Deus ama as coisas de Deus, se prende às coisas de Deus, deseja as coisas de Deus. Às vezes eu vejo crentes, eu vejo isso com bastante preocupação. Parece uma coisa boba, sem muita relevância, mas às vezes alguém diz assim: a aula está durando muito, o sermão já está durando muito. Eu acho que quando nós realmente amamos o nosso Deus, o nosso sentimento é o sentimento exatamente contrário, mas já acabou, mas já terminou, não é? Quando nós recebemos uma bênção de Deus, vem aquela alegria no nosso coração. E eu, às vezes, sinto até um certo temor, porque eu fico assim: ele me olhou, ele me viu, ele me percebeu, ele me deu atenção, ele atendeu o meu pedido. Eu confesso que, às vezes, eu fico até um pouquinho temeroso. O Senhor de toda a terra está olhando para mim. Quem ama a Deus tem esse sentimento. Uma outra coisa: o Senhor se fez conhecido em Cristo, mas devemos seguir conhecendo o Senhor e não buscando sabedoria que seja humana. Texto de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o seu conhecimento virá sobre nós como aquela chuva seródia, aquela chuva temporã, que vem fininha, tranquila, suave, mas ao mesmo tempo molhando tudo, irrigando tudo e trazendo vida. Vamos continuar conhecendo ao Senhor e buscando conhecer ao Senhor por meio da oração, por meio da sua palavra e por meio da sua vontade em nossas vidas. E finalmente, e talvez aquilo que devesse ser o primeiro, nós continuamos falhando, errando, mas nós temos a garantia do perdão. Eu não sei se você já imaginou, mas quando Pedro chegou para Jesus e disse assim: até quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Até 7 vezes? Jesus: não, mas até 70 vezes 7. Não é para a gente fazer a conta, é para perdoar 490 vezes por dia. É um número que Jesus exagerou, porque o que ele queria dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, você deve perdoar sempre. E se ele exige isso de nós,
significa que ele também está disposto a agir assim conosco. Tudo bem, você já fez essa observação, mas então quer dizer que a gente pode ficar pecando, falhando? Não, não é isso. Mas dizendo que eventualmente erramos, porque somos pecadores e porque somos falhos. Mas nesse momento nos bate o arrependimento no coração. Por quê? Porque temos a palavra do Senhor. Por quê? Porque amamos o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Por quê? Porque nós somos o seu povo. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, eu me arrependo. Eu sinto quando eu peco. Eu fico triste quando eu identifico sentimentos e pensamentos ruins do meu coração. Aliás, isso é tão positivo, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele nos fala, eu citei a passagem de Corinto, não sei se você deu uma olhadinha lá, mas lá em Corinto diz isso, que o homem espiritual, ele compara as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, o homem espiritual, ele tem um entendimento e uma compreensão diferente da vida e das coisas, e inclusive do pecado. Por isso o pecado lhe dói. O homem que não é espiritual, ele não sente a dor e o peso do seu pecado, porque lhe falta esse componente da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, de um relacionamento direto com Deus, que dá a ele a dimensão das suas falhas e lhe dá a dimensão dos seus erros. Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Cristo, nós somos o povo da palavra. Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. A promessa feita por Jesus aos seus discípulos, de que estaria conosco até a consumação dos séculos, ela é presente, ela continua valendo, ela está plena em seus funcionamentos. Nós somos o povo de Deus. Não podemos perder essa perspectiva. Um povo que deve ter uma vida diferente, um pensamento diferente, que deve ter desejos diferentes, intenções diferentes. Um povo que deve reagir de maneira diferente. Um povo que é guiado pela justiça, um povo que é guiado pelo amor, um povo que é guiado por um Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Um povo que é guiado por um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Um povo que é um povo de um só livro, um povo de uma só palavra, que é a Bíblia. Um povo que é um povo de uma só igreja, de um só batismo, de uma só fé. Um povo que é um povo de uma palavra que ou é sim ou é não. Um povo que é transparente. Um povo que quer e que deseja sempre fazer a vontade do Senhor. Que texto maravilhoso. Eu gostaria de ficar horas aqui falando a respeito dele, por causa da riqueza e da grandeza, e pela maneira como ele mostra como o Senhor está próximo de nós, e como ele trabalhou para que nós estivéssemos bem próximos dele, para que nos identificássemos com ele, para que aprendêssemos a ser um pouco como ele é, e para que tivéssemos em nossa vida as bênçãos e todas as virtudes espirituais que ele quer dar aos seus filhos e que ele quer dar ao seu povo. Eu sou parte desse povo, e você também é parte desse povo. Louvemos a Deus, adoremos a Deus por isso. Então, em virtude de uma leitura como essa, uma das maneiras em que a gente tem de expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus é cantando. E por isso eu te convido a cantar mais um hino conosco. Vem nos abençoar.
Irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um culto, de mais uma celebração, de mais um encontro agora virtual de louvor e de adoração. Irmãos, que saudade de ver a nossa igreja cheia, aquela movimentação. A nossa igreja é uma igreja muito organizada, muito reverente, o templo lotado, sempre cheio de pessoas, todos ali quietos, tranquilos, aguardando o momento do culto. São momentos em que às vezes eu estou aqui à frente, às vezes sentado, aguardando, e fico observando os irmãos, quem veio, quem não veio, tentando ver como é que está a igreja, como é que a igreja está reagindo, vendo os irmãos cantando. E isso está fazendo muita falta para a gente. Com certeza, quando a gente voltar, a gente vai enxergar as coisas com uma dimensão totalmente nova e totalmente diferente, né? Então, eu fico pensando no Salmo, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quais sonhadores nos sentimos a enxergar além. Até eu estou citando como é a música, né? E então, né, a nossa boca se encheu de um sorriso, de louvor que extravasou num testemunho anunciante de alegria. Quem sabe uma música até para a gente cantar quando a gente voltar, mas para expressar aí de alguma forma através de um salmo que foi assim brilhantemente musicado, como é retornar para casa, como é poder voltar às atividades e como é bom estar na casa do Senhor. Por isso vamos orar, encerrando o nosso culto e pedindo as bênçãos do Senhor e a sua solução, a sua mão poderosa sobre as nossas vidas e sobre todo o mundo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto, por mais uma celebração. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, zelado, ó Pai, por nossas vidas. E sabemos, ó Pai, que o Senhor não nos abandonará, não nos deixará, mas continuará cuidando, ó Pai, da vida de cada um de nós. Continua fortalecendo, ó Pai, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos corpos também, nos protegendo das doenças, ó Pai, nos abençoando e nos guardando, e sendo adorado, ó Deus, e louvado também por cada um de nós, pelas Tuas bênçãos, pelos Teus livramentos e por Tuas maravilhas. Ansiamos, ó Pai, por aquele dia em que estaremos novamente juntos aqui no templo, louvando, ó Pai, e adorando o Teu santo nome, e mais uma vez invocaremos, ó Deus, a Tua presença, mais uma vez o Senhor estará conosco nos abençoando como povo reunido, e mais uma vez celebraremos, ó Pai, os Teus livramentos e as Tuas bênçãos. Fica conosco, fica com a vida de cada irmão, essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus abençoe a vida de todos vocês.